Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Episódio 2 do podcast Fora da Grade. Já estou aqui conectado comigo, Carlos Eduardo Pinheiro. E hoje temos muita conversa, né? Nos nossos destaques de hoje. Muitos assuntos. Já Vamos, vou antes do seu boa aqui. noite, né? Os destaques de hoje. Vamos falar de eliminatória, vamos falar de Copa Libertadores, vamos falar de Paulistão e Campeonato Carioca. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, craque Vitor. Boa noite a todos. Já agradecer ao pessoal aí que assistiu o primeiro episódio. A gente pretende aí cada dia mais crescer, investir nesse projeto. Como eu falei no primeiro episódio, foi uma coisa espontânea, mas que tem tudo para dar certo. Antes de começar, né, eu queria fazer uma menção honrosa como bom nordestino que sou, apesar de estar morando em São Paulo. Fazer uma menção honrosa a Sport e Fortaleza, né, que Verdade. farão farão a final aí da A Copa do Lampions. Nordeste, a Lampions. Eu acredito que vai, já dizendo aqui, acredito que vai dar Fortaleza, mas no futebol nordestino é, tudo pode acontecer. Então, menção honrosa aos times do Nordeste que fazem muito bonito, né, nessa Copa que é muito bacana. Infelizmente não deu para o nosso Belo, torci muito, mas perdemos nos pênaltis, faz parte. E é isso. Vamos aí falar um pouquinho de tudo que aconteceu, né, durante a semana, de Verdade. eliminatórias, tem coisas interessantes para falar aí, É. né? Campeonato Carioca, que mais uma vez Tem polêmica. bizarro, Tem tem muita polêmica. polêmica, enfim. Mas vou deixar com você aí, Vitor. Fala aí os destaques e vamos embora, galera. Vamos falar de futebol. Vamos lá, esse nosso primeiro bloco, como tá aí a nossa imagem de capa, para iniciar as nossas falas, não podemos deixar de falar da Itália. Itália fora da Copa, de novo, segunda Copa seguida que a Itália fica fora. E, Ai, ai. evidentemente, o contexto diferente de 18, né? Com aquele requintes e crueldades com o gol dos acréscimos da tradicionalíssima seleção da Macedônia do Norte. E a tetracampeã mundial está fora de mais uma Copa do Mundo. Eu separei aqui também a imagem do Verratti desolado, em contraste com a comemoração dos jogadores da Macedônia do Norte. E o que que aconteceu com a Itália, cara? Porque a Itália foi. Se você comparar com o ciclo para a Copa 2018, Carlos, se você concorda comigo, se discordar também, estamos aqui aberto ao debate. Foi totalmente diferente, né? Em 2018, tava na cara que a Itália não fez um bom ciclo. Em 14, né? Se a gente voltar um pouquinho, Uhum. você, meu jovem Padawan, a Itália é campeã do mundo em 2006, entre trancos e barrancos, não era o futebol mais bonito daquela Copa. Em seguida, 2010, fica na primeira fase, na Copa da África. Em 2014, o Brasil fica na primeira fase de novo, perdendo para poderosa Costa Rica. Ah, não, grupo que tinha Inglaterra, né? Inglaterra tem aquele Inglaterra e Itália, Costa Rica e Uruguai, né? Grupo da morte. E fica fora da Copa da Rússia. Nesse ciclo para a Copa do Catar, vence a Eurocopa. Eu acredito que na E Eurocopa já. jogando, e jogando um futebol vistoso. Sim, eu acredito que a Itália da primeira fase apresentou um futebol melhor que a Itália da semi. Eu acho que a Espanha foi superior. Se houvesse justiça no futebol, a Espanha merecia ter ido para a final. E foi um jogo franco contra a Inglaterra, que a Itália era mais time que a Inglaterra, e foi campeã por seus méritos da Eurocopa. Se imaginava a Itália ficar fora desse Mundial, Carlos? Do jeito que foi? Eu acho assim que do jeito que foi, ela entra no hall de um dos maiores vexames da história do futebol. O que aconteceu foi um negócio assim, uma coisa que, poxa, se a gente falar aqui, eu não tenho nem dados direito para falar sobre a Macedônia do Norte. Cara, o que eu posso falar da Acredito, Macedônia do Norte é que um país tem menos de 20 anos, é uma ex-república Iugoslava, tem 2 milhões de habitantes, né? e isso faz pequenininho. E essa é a melhor geração da Macedônia do Norte, que classificou para Não, isso aí a sem dúvida. Euro Isso aí e é se é a classificou, melhor geração. exatamente, se classificou para a fase de grupos da Euro, fato inédito, foi a melhor, o mais longe que a Macedônia do Norte chegou a disputar campeonatos oficiais. E de destacar dessa seleção,
É que com a Nations League ela vem já subindo de divisão. Tava na divisão D, tá na divisão C. E tá aí, né? Por conta desses acessos da Nations, foi pra repescagem, conseguiu vaga em Eurocopa e aprontou. Mesmo. A Macedônia não pode ir pra Copa, beleza. Mas eles já fizeram um dos maiores feitos da história da seleção. Os caras eliminaram a Itália. A Itália é uma tetracampeã do mundo. E apesar de, hoje em dia, como eu falo a você, acho que na Europa, e principalmente em campeonatos como Champions League, Europa League, a questão da camisa, em determinados momentos, tem um determinado fator que não é decisivo. Mas o que vem se demonstrando, principalmente nesse século, é que essas grandes camisas, elas pararam no tempo, em termos de inovação e tática futebol, né? A gente pode citar nisso aí a Itália e a seleção brasileira, obviamente, que depois da Copa do Mundo 2002, simplesmente assim se criou esse estigma de que nós somos pentacampeões do mundo e que ninguém é melhor do que a gente. E a gente vem tomando porrada Copa após Copa, né? E acredito, espero que após findar esse período do Tite, a CBF se abra para algo estrangeiro. Não que eles sejam melhor do que nós, mas que a gente precisa de inovação, né? E eu acho que a Itália passa pelo mesmo fator. Agora é muito contraditório, porque a Itália foi campeã da Euro. É muito mais traumático o que aconteceu agora do que aconteceu do ciclo de 2018. Porque, principalmente como você falou, com requisito de crueldade. Um gol no final. E assim, eu não assisti o jogo, mas eu consegui pegar. Parece que foi certo. Quando eu botei no canal. Da TNT Sports. Não, e a tensão que estava dentro do jogo parecia que realmente tem coisas no futebol Exato, que não dá exatamente. para Porque explicar. a Itália martelar, martelar. Cara, a quantidade Isso. de chutes travados. Porque não é o estilo de jogo mais bonito que a Macedônia do Norte fez. Mas é o que eles tinham. Eram as armas que eles tinham, É era o a que a gente fala, estratégia que né? ele tinha. É uma estratégia. Exatamente. Então, eles fizeram um cinturão ali. E a quantidade de chutes travados, tipo, que não chegou à meta de defesa difícil para o goleiro da Macedônia do Norte. Eles foram muito aplicados taticamente e isso vai ter que exaltar. Na TNT, no pós-jogo, né, que eles fizeram, segundo os dados, foram em torno de quase 30 finalizações, sendo que mais de 18 foram travadas. Travadas. Então, assim, realmente eles O criaram um muro remate não ali. chegou no goleiro. Exato. Apenas, acho que foi 5 finalizações que foram direto ao gol. Então, assim, A Macedônia teve 2 chutes. E um saiu gol. eu vou fazer aqui mais Futebol uma é vez. maravilhoso. Não, futebol é maravilhoso. Eu vou fazer uma Não, coisa aqui não clubista, mais uma vez. Para mim, a Itália relembrou o Flamengo. os seus O melhores, Flamengo, no seu auge. o Flamengo aí, quando foi eliminado pelo São Lourenço, com um gol no final. Cara, assim, foi guardado as devidas proporções, como eu sempre falo. Cara, me lembrou, assim, porque Não, eu naquela acho que é do situação. Flamengo, acho que é do Flamengo foi mais maldado, porque tipo, um time tinha que ganhar de tanto, o Flamengo perder de tal, mas Não, era combinação bizarra. o E Flamengo foi o que ele tem isso, aconteceu. né? O Flamengo, a gente vai falar mais para frente, porque assim, eu tô É, já ele feliz ao vai mesmo falar de tempo estou Flamengo. apreensivo com esse grupo do Flamengo. Nós vamos falar mais para frente, Já mas o já Flamengo tem Libertadores disso. logo mais. A gente tem isso de lutar contra a estatística, né? É verdade. Então, Então, vexame, a Itália fica fora. Tem mais uma Copa. mais um vexame para a Itália. Eu lhe sou sincero em dizer que não acompanho tanto essa passagem, né, que foi essas eliminatórias e o desempenho da Itália, mas a gente lendo um pouquinho, se informando, a gente vê que foi uma Itália muito diferente, né, daquilo que a gente viu na Euro. Né? Sim, sim. E se falava muito em renovação, até porque realmente é um time, de certa forma, renovado, né? Tem caras novas ali, né? O próprio brasileiro Ah, meio naturalizado campo com Jorginho, Jorginho e Verratti. entendeu? O Verratti, que já joga no PSG, se bem que talvez os dois Uhum, trouxeram um pouco da energia deles, né? De, uhum. de derrota. Mas enfim, se bem, não, reformulando, né? O Jorginho, o Chelsea passou, né? Mas eu falo do Verratti aí, da eliminação traumática do PSG na Champions League. É, o que foi. Eu acompanhei as eliminatórias europeias por conta da minha Croácia. E o que foi determinante para
Itália ir para a repescagem foi um jogo contra a Suíça. Acho que foram as 3 últimas rodadas, que parece que a Itália empatou com a Suíça, empatou com a Irlanda e empatou com a Bulgária. A Bulgária nem mais chance tinha. Aí essa combinação de resultados classificou a Suíça direto e levou a Itália para a repescagem, onde todos temiam cair na meia chave Portugal. Caiu e o jogo de maior expectativa não vai acontecer, que é justamente Itália contra Portugal. Então Seria interessante ver esse sim, duelo. foram as 3 últimas rodadas que a Itália, não vou dizer que foi um tropeço contra a Suíça, que a Suíça já é um time consolidado, mas empatar com a Irlanda, empatar com a Bulgária, aí não deu. Foram 2 tropeços e a Itália, como o próprio treinador falava, né, nós não devíamos estar aqui. É perigoso essa novo formato de repescagem. Se fosse o formato anterior, o jogo de ida e volta. Ah, beleza, perdeu de 1-0, mas teria mais 90 minutos, que não tem mais. Essas chaves, por conta dos times anejos, por conta dessa reformulação, causa esse tipo de coisa. A Itália deu sorte ao azar e causou esse vexame. E já puxando para Portugal, mais algum comentário sobre a Itália? Não, não, eu só ia dizer, eu achei interessante quando esse comentário do treinador, né? Clubes grandes ou seleções grandes, quando entram nesse tipo de eliminatória, é, é muito mais difícil lidar, porque a pressão é maior para eles, a obrigação é deles. A Uhum. Macedônia do Norte, pô, os caras já eram heróis de estarem ali. Então, assim, eles estavam jogando sem pressão alguma. O que foi de acontecer, aconteceu. E eu digo mais uma coisa: Portugal, tome cuidado. Portugal, tome cuidado, que a zebra está solta. E, assim, seria um efeito, assim, inacreditável, né? Ela eliminar as 2 últimas campeãs da Eurocopa, Nossa, né? seria Portugal, demais. Portugal e Itália seria uma coisa extraordinária. Mas pode acontecer. Futebol, isso é o extraordinário do futebol, né? O pessoal sempre fala, Seria feriado na Macedônia, no dia seguinte. cara, assim, realmente, porque me desculpe os demais esportes, cara, mas assim, futebol é isso. Nos demais esportes, a supremacia normalmente ela sempre anda, né? Ela sempre se confirma, né? Nos principais esportes, vôlei, enfim, basquete, mas no futebol também posso dizer que se confirma, mas às vezes outra acontece uma coisa dessa, entendeu? Tem a E chance realmente, do pequeno vencer o grande. exatamente, né? É a magia do Davi futebol, é vencer isso. Golias. Mas é isso. Acho que a Itália junta seus cacos, reformulação urgente aí, ou se não, ter convicção do trabalho que vem fazendo e voltar aí para a próxima Copa. Enfim, é isso. É isso aí. E agora na tela, esse cara aí, ó. O Esse robô. cara aí, o robô. Mas podemos dizer que Portugal levou um sustinho, né? Da Turquia. Abriu 2-0. Tomou 2-1 ali. Todo mundo, ih, rapaz. Aí aquele gol no finalzinho, 3-1, deu uma tranquilidade. Portugal passou 3-1 frente à Turquia, que não, de longe, é a melhor Turquia que vimos, né, Carlos? Mas tá aí, velho. Eu achei a atuação do Cristiano bem apagada. Portugal é um time de qualidade, mas também oscilou bastante e acabou, parafraseando o técnico italiano, não devia estar aí, mas está aí enfrentando a repescagem e tome cuidado com a Macedônia do Norte. Qual é o teu ponto de vista sobre Portugal? Sim, sobre Portugal, eu vou até falar uma coisa que eu falei na live anterior em relação a Cristiano. Eu não sei se você concorda, mas para mim, eu não sei se é um pedido dele, tanto no Manchester quanto no jogo lá de Portugal, eu achei ele na posição errada. Eu entendo que uma das principais características de toda a carreira do Cristiano, ele jogou nas pontas, né? Ele jogava nas pontas e fazia disparada, enfim, para fazer triangulação. Mas eu não vejo ele mais com essa explosão física. E Uhum. eu acho que isso cada dia mais tem assim tirado ele de alguns jogos. Ele tá com Só que, trinta e claro, seis, né? eu não sei se é 36 ou é 37. Eu só sei que ele é mais velho que o Messi. Que o Isso Messi, aí, sim. acho que 2 anos. Então, assim, eu acho que ele, mas claro, o Cristiano Ronaldo é um monstro, mas ele tem um ego maior que minha casa, né? O cara se É, aplica, mano. O cara é aplicado.
Não, ele aplica. Eu acho assim que em termos profissionais, ele deve ser um dos maiores profissionais que o futebol já viu, em termos de dedicação, enfim. Né? Mas eu acredito que na questão tática, eu acho que e esse fator vem, olha, e é a minha humilde opinião, né? Esse fator vem fazendo com que ele, em alguns jogos, não apareça mais apagado. Né? Que eu acho que é o que aconteceu nesse jogo. CR7 muito apagado. E só que, claro, em uma jogada ou outra, eu não me Os lembro qual valores foi o jogo. individuais aparecem, né? Entendeu? Ele tem um chute de fora da área que um mini míssil ou um míssil ativo, que inclusive acho que em umas rodadas atrás ele conseguiu fazer um golaço, né, que salvou o Manchester. Acho que foi na Champions, né? Eu não me lembro ao certo. Ele tirou um coelho da cartola ou foi na Premier League. Foi um desses dois. Ele fez um golaço. O Manchester estava numa pressão muito grande. E aí, enfim, ele é o CR7, mas eu acho que para um jogo construtivo, ele tem que entrar mais na área, porque ele é a referência e o jogo aéreo dele, enfim, é surreal, né? Numa bola aérea ele pode acabar e decidir o jogo. Mas acredito que Portugal passa, justamente por ter um Cristiano Ronaldo. A Itália não tem um Cristiano Ronaldo. Exatamente, eu ia até falar, acabei esquecendo, você lembrou agora? Acho que se eu pegar a seleção italiana, acho que o único setor assim que deixa um pouco a desejar aí, eu tô sendo até maldoso, é o ataque. O Sim. Immobile é um bom atacante, mas não é um cara. Não, pois é, assim, isso acontece. Exatamente. E Portugal tem o Cristiano, que é um camarada fora da média, acima da média, perdão. Mesmo com a E, idade, exatamente, que mesmo ele tendo uma atuação apagada, ele pode tirar um coelho da cartola e decidir o jogo, chamar o resultado para cima e classificar Portugal. Pode fazer isso? Pode. Ele tem capacidade para isso, ele tem futebol para isso. tem. E Então eu acho que isso pesa, né? Por exemplo, na Macedônia do Norte, ela montou o muro dela lá contra a Itália. Tudo bem, como você falou, o Immobile é um bom atacante, mas não é aquele atacante que cria até uma pressão psicológica no adversário. Pô, se o Cristiano Ronaldo entrar na área ali, os dois zagueiros já vão dizer, meu irmão, é o Cristiano vamos Ronaldo. ficar, vamos ficar por aqui, se liga aí que se esse robô pegar, dominar uma de peito, ele faz, ele guarda. Então, essa estigma do craque, né, do gênio, isso cria uma pressão psicológica no adversário, Perfeito. que eu acho que isso vai pesar nessa eliminatória, e eu acredito que Portugal vai passar sem tantas dificuldades. Acho que não vai ser esse jogo tão psicológico quanto foi com a Itália. Uhum. E acredito que CR7 guarda pelo menos uns dois. Eu tô esperando um jogo mais difícil. Acho que se Portugal não vencer a retranca da Macedônia do Norte, tô esperando aquele 1-0. Tô achando o jogo mais difícil. Acho que a menos que saia um gol no primeiro Você, tempo, abre a você gosta porteira, né? muito, você gosta muito de emoção, Vitor. É verdade. Então, aqui, ó, falando um pouquinho das eliminatórias europeias, né? A Rússia foi eliminada, né? A Polônia já tá aí aguardando e vai enfrentar a Suécia, que eliminou a Tá República vendo aí, ó? Tcheca. Paulo Souza vacilou, hein? Exatamente. Paulo Souza deixou de jogar É, Polônia e Suécia para jogar Flamengo e Fluminense. Fluminense. Já já eles fazem Fla-Flu. Mas de Gales tirou a Áustria. Aí tem esse jogo aqui adiado, né? Que vai ficar lá para julho. Escócia e Ucrânia, evidentemente por conta, né, dos problemas lá da guerra entre Ucrânia e Rússia. Tomara que se resolva até lá, né? Espero que você vá lá. Cara, eu gosto muito de Gales, mas, cara, se a Ucrânia vai pra Copa, vai, cara, que massa ia ser. Não, Que seria massa que ia histórico, ser né? que a Ucrânia fosse pra essa Copa. Mas vamos lá. E tem, ó, aqui, ó. Amanhã, ó. Ou Isso, seja, amanhã, semana que vem já vamos 13h45, repercutir Copa do Mundo, né? Eu vou dizer, estarei dizer no final, assistindo. né? Semana que vem, praticamente nosso programa vai ser Copa do Mundo, né? Vai ter sorteio, vai ter já praticamente todas as vagas definidas, 30 dos 34 Vai ter as seleções de definições voltar, dos vai campeonatos ficar faltando estaduais, né? isso, vai ficar faltando só as repescagens mundiais, né? Ele vai falar já já. Mas tem aí, ó, já temos dos europeus, né, das três últimas vagas, duas já vão ser conhecidas amanhã. Tem Portugal e Macedônia e Polônia e Suécia. Você Posso colocou dar meu dois, palpite? seu palpite para Portugal e Macedônia? Foi 2-0, foi? Não, vai ser 3-0 com dois. Não, vai ser 3-1. 3-1? 3-1 com dois gols de CR7.
E para mim, esse jogo aí, Polônia e Suécia, vai ser jogo pegado, vai ser jogo físico, sabe? De Uhum. muita trocação, muita Eu acho, falta. eu acho a Suécia Mas mais time. qual? Eu acho A a Suécia mais Suécia? time. Eu acho. Acho, mas a Suécia não tem o Lewandowski. É verdade. Entendeu? Isso pesa muito, cara, nesses jogos. O Lewandowski, ele pode, numa jogada, numa cabeçada, enfim, um chute fora da área, decidir o jogo. Então, eu acho que vai ser 2-1, com gol do Lewandowski no final. Visão Polônia, 2-1 Polônia. E Paulo Souza tendo com o homenageado. coração, sendo homenageado. Cara, eu acho que. Paulo Souza tendo nostalgia, né? Uhum. Pensando, poxa, Cara, eu acho que vai poderia estar ser. vivendo Eu acho que vai ser 2-1 Suécia. 2-1 Suécia. Então, Suécia. a gente devia apostar isso aí. Viu? Bastidor a gente conversa. Então, beleza, então aí. Praticamente amanhã se decide, né? Duas das três vagas europeias. Ah, e os dois jogos são no mesmo horário, Mesmo né? horário, exatamente. Então a gente pode. Depois a gente vê isso quando a gente sair do ao Já vivo tive o aqui. Eu compromisso assisti um jornalístico. jogo. Isso. Exatamente, já tive o compromisso jornalístico de assistir Botafogo e Fluminense. Deixa essa pra tu. Deixa isso pra mim. E esse cara aí, né, vai? Brasil atropelou o Chile na despedida, né, da É. seleção. Acho que foi o último jogo, né? A seleção O no último jogo da Brasil. seleção e do Tite No na Brasil, seleção aqui no Brasil. exatamente. Próximo jogo contra a Bolívia, né? O Brasil já vai jogar dessa vez com a Bolívia completa, né? Com seu maior craque, que é a altitude. Tem que meter essa. E 4-0 Brasil. O Chile, acho que depois ali do segundo gol, ficou completamente entregue. E Brasil, até colocar aqui na tela, né? O Brasil aqui, ó, nadou de braçada nas eliminatórias. De braçada. É. 16 jogos, né? Com 13 vitórias, 3 empates. Né, tem aquele jogo da Anvisa, né? Com a Argentina que tá no limbo aí. Dizem que vai ter, Será que vai deve acontecer? ser Acho que pra não. quê? Não É. precisar, os dois times já estão classificados. Brasil aí 4 pontos à frente dos Hermanos. E aqui na América do Sul, né, a única vaguinha que tá em disputa é aqui, ó. A Aí o bicho vai pegar, viu? repescagem. O Peru, Uruguai já pegou a vaga dele. Uruguai classificado, Equador também. A briga tá aqui, ó. Peru, Colômbia e Chile. Chile com mais pouca, né? Porque o Chile tem que fazer o resultado dele e tem que torcer para a derrota de Colômbia e Peru. Combinação já mais, Mais vou complexo dizer que é aí, pouco acho. provável, mas um pouco complexo, né? O Peru, Até pelos adversários que quem está exatamente, concorrendo à vaga com eles vão enfrentar, né? Ele exatamente. O vai Peru, justamente enfrentar o Uruguai. exatamente. Peru enfrenta o Paraguai em casa, Pior time da eliminatória. penúltimo, só pior que a Venezuela. Não, o Paraguai foi o Ah, oitavo, Bolívia perdão. e Venezuela foi o pior. Aí pega o Paraguai já eliminado. A Colômbia enfrenta a Venezuela fora e o Chile enfrenta em casa o Uruguai. Também amanhã, tá? Então, amanhã já decide a vaga da repescagem, né? Uhum. Sul-americana. Então, mais provável o Peru ou Colômbia, porque a Colômbia depende do Peru. O Peru só depende dele. Vai para ser a segunda Copa seguida. Mas o Peru, depender dele, também é um perigo. Não bota pro Cueva para bater pênalti de novo, pelo amor de Deus. Guerreiro não tá jogando, né? Acho que não. Eu não tenho essa informação. Eu não me lembro, assim, eu tava vendo as estatísticas, ele não jogou. Não, não. A Ele não... grande Yotun. Otum. Yotun. Jogou no Hum. Vasco, grande Yotun. Não, Então, Paulo Guerreiro não jogou. Esse jogo acho que ele contra tá o machucado, né? Esse jogo do Uruguai é gol do Arrascaeta, né? Teve confusão, Daronco lá. Teve treta lá Né? no. Teve treta lá no Peru. Glorioso. Só que ninguém tem coragem de peitar o Daronco, né? Eu não tenho coragem de peitar o Daronco, né? Por exemplo, se fosse o Daronco ontem lá fazendo a piada com a mulher do Will Smith, É nada a verdade. ver com ele não teria se levantado. Enfim. Falando um pouco sobre o jogo do Brasil, né? Abrindo um parêntese aqui. Uhum, O Brasil jogou muito bem, fez uma excelente apresentação uhum, e que a gente tem que ser coerente, né?
O Brasil, no geral, nessas eliminatórias, não apresentou um futebol convincente. Pelo contrário, pouca criatividade e de muita dependência do Neymar. Muita dependência do Neymar. Realmente, quando o Neymar não tá, a seleção ela fica. É como se ela perdesse um guia. Né? É como você fala, né? A liderança técnica. Uhum. E é preocupante isso, porque o Brasil tem bons nomes, né? Eu acho que talvez, independente do resultado que vai acontecer nessa Copa, a gente tem uma excelente geração aí a ser trabalhada para inclusive a próxima Copa, né? Que inclusive tem nomes que nem estão sendo cogitados nesse período, mas que, na minha opinião, deveriam estar sendo convocados. Óbvio, vai muito do momento. Eu não entendo até hoje porque que Pedro do Flamengo não tem uma oportunidade. Assim, não é porque é jogador do Flamengo, Uhum. mas ele tem uma característica que é única, que a seleção brasileira não tem, cara. Que é justamente um centroavante goleador, que entenda o jogo ali dentro da É, área, mas que não seja aquele cara preso, né? acho que o Richarlison está mais da área, né, que o Pedro. Acho que o É, Tite mas enxerga o o Richarlison Richarlison, hoje como Richarlison ele referência. tem essa característica, mas no próprio Everton, ele não joga no centro, ele joga na ponta direita, né? Uhum. Então eu acho assim que o Pedro merecia mais oportunidades. Não sei se dá tempo ainda dele conseguir alguma vaguinha aí. O Tito está na expectativa de ganhar, acho que duas ou mais três vagas, né? É. No elenco geral. Não sei. Ele tá E ainda testando o tem. Coutinho ainda, tá assistindo o Coutinho. Do jeito que eu, como já lhe falei até uma vez, eu queria que Tito fosse meu pai, cara. Porque, assim, é um negócio inacreditável, cara. Pô, você cogitar ainda Renato Augusto, Renato Paulinho. Augusto. Não, pô, não Não dá, rola, mano. vai, Então, não rola. assim, Felipe Coutinho não era para estar sendo convocado, na minha opinião. Ele vem se recuperando, né, lá no West Ham, vem fazendo boas Aston partidas. Villa. Isso, perdão, no Aston Villa, que é o Gerrard, né, que é o técnico. Os Perdão. uniformes tudo parecido. Pois é. Então, assim, ele vem se recuperando, vem, mas assim, a gente precisa ser coerente, né, nas avaliações, fazer uma Uhum. meritocracia de verdade. Então, eu acho que o Tite ele não vem tendo, eu acho que essa falta de coerência acaba tendo reflexo no futebol da seleção. Mas nesse jogo específico, realmente o Brasil foi muito superior e o Chile deu o que o Brasil queria, espaço, né? O Espaço. Chile precisando muito do resultado, foi para cima, deixou espaço. E aí, ó, o Vini jogou muito bem mesmo. Gostei muito da Sim, apresentação sim. dele. Fez um gol, né? Partiu para cima, conseguiu meter a bola nas pernas do goleiro. Um bom Cláudio goleiro, Bravo, goleiro né? Não bom. é qualquer goleiro, não. Bom goleiro, excelente goleiro. Né? Se não fosse lá, se não fosse ele, acho que teria sido um Teria sido 7. mais. Teria sido bem mais, cara. Então, assim, vai se encerrar, né, o ciclo agora das eliminatórias. Não sei o que esperar da seleção na Copa. Não acho que o Brasil vá ficar numa primeira fase. Normalmente é sempre seleções muito abaixo. Mas não acredito, também não estou com perspectiva de ver o Brasil campeão. Mas tudo pode acontecer. Porque, apesar de tudo, eu não tenho tantas informações em relação a isso, mas também não vejo nenhuma seleção que nesse período agora, nesse último ciclo, né, de Copa do Mundo, com o Uhum. futebol tão exuberante. Pelo contrário, a gente vê uma Alemanha que A tá ali, reconstrução tá em reconstrução, né? Eu acho que o técnico atual dele, ele ainda é o mesmo, né? é o Hansi Flick. Eu O acho Joachim que Löw já saiu. começa, já começa a mostrar que, que já o ciclo tá, acho que já tá na hora de se encerrar e aquela geração extraordinária já tá ficando, já tá velha. Sim, sim, mas exatamente. A Alemanha está nesse processo. Esse último ciclo, que foi um vexame ser eliminada pela Coreia do Sul na Copa de 18. E a Alemanha vem nesse processo de reconstrução. Fez uma Euro Ok, razoável, ok. ok. Mas A China foi eliminada precocemente nas quartas. Poderia ter avançado um pouquinho mais, mas que a Inglaterra jogou muito naquela ocasião. Ah, oscilou. talvez eu veja nessas Uhum. seleções europeias um futebol, vamos dizer assim, um pouco mais pronto, dentre elas a Inglaterra. Acho que a geração inglesa Sim, sim. ela vem muito forte, né, com bons nomes. E talvez, só que assim, a Inglaterra é aquela, né? Sempre no final sempre amarela, né? Amarelo, você não pode ter. Cara, eu vejo a Esse França. amarelo é Brasil. Eu vejo a França. Não é o É, futebol mais bonito, não é, mas é eficiente e pragmático. E eles têm o Mbappé. isso. Já É.
Eu vejo a França, o setor defensivo não é um futebol bonito, mas é um futebol que compensa ganhar. Eu não achei é, a França o futebol mais bonito da Copa 18. Mas eles foram pragmáticos, venceram, fato. Tem mérito para eles. Dentro dessa mediocridade que você está falando, assim, desse futebol médio que as seleções vêm apresentando, não sei se o Brasil pode realmente se igualar a eles. É uma incógnita, porque, assim, da mesma forma, olha a comparação que eu vou fazer agora. Preste atenção. Da mesma forma que o campeonato carioca não é Meu Deus. parâmetro. É, entenda a minha Sim, sim, analogia. sim. Minhas analogias são extremas. Da mesma forma que o campeonato carioca não é um parâmetro nem positivo nem negativo, na minha opinião, essas eliminatórias aqui na América do Sul também não são parâmetros para um time para dizer se um time está pronto ou não para ser campeão do mundo. Então, Brasil e Argentina, Aham. Brasil e Argentina, basicamente, só eles dois são os grandes adversários. Né? Normalmente, só que assim, nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, a disparidade financeira fez com que justamente essas seleções mais fracas elas se declinassem. Então, assim, nessa década, né, nesses dois ciclos de Copa do Mundo 2010, 2014, 2018, a gente viu até uma certa evolução, né, das outras seleções menores em termos de futebol, mas nesse último ciclo agora, assim, muito fraco, e acabou tendo consequência, né? O Brasil sobrou mais uma vez, mas aí a gente pega um exemplo, né? Em 2018 também sobramos quando o Tite assume, né? Uhum. Inclusive a gente passava dificuldades naquele momento, acho que estava em quarto, era em quinto. O Tite assume, aí o Brasil vai com tudo. E aí criou-se aquela expectativa, né? Inclusive Zico, né? Meu nobre Galo, Uhum. ele falou que achava que o Brasil chegaria pelo menos na final. Palavras de Zico, lembra dessa Uhum. entrevista? E a gente viu o que aconteceu, né? Sim, mas esqueci de falar desse ponto. Bélgica, a Bélgica que eliminou o Brasil em 2018. Vejo também a Bélgica muito forte, com um futebol também muito pragmático Uhum. e com a sua geração muito mais consolidada no futebol mundial, como nomes como De Bruyne. Já era um nome forte naquela época, mas hoje De Bruyne é uma coisa unânime dentro do futebol ali, da estrutura do Manchester City. Uhum. Ele é o grande cérebro. Eu me deleito vendo o jogo do Manchester City, né? Porque, para mim, que sou admirador do futebol ofensivo, é maravilhoso. Então, Uhum. assim, quando o Brasil se depara com seleções muito fortes e que tem uma tática muito bem definida, é aí onde eu tenho minha grande dúvida. Mas futebol Como, é isso, né? é, vamos ver que lições o Tite tirou de 18, né? Vamos ver que lições Rapaz, o Tite tirou de 18. Porque, eu lembrei agora até de uma frase do Mauro César, que ele mencionou, não lembro se em linha de passe, mas ele mencionou algo assim, abre aspas, né, parafraseando o jornalista, que as eliminatórias sul-americanas é um estadual para a seleção brasileira, para o Brasil e Argentina. E de fato tá vendo? é, Eu nem sabia dessa frase do de Mauro, fato mas é, acabou se assemelhando à analogia que eu fiz. exatamente. Porque a disparidade técnica do. Cara, o Brasil levou 5 gols na eliminatória. Evidentemente que na Europa também tem um Liechtenstein, San Marino, esses times bem abaixo. Mas, tipo, você pode pegar Não, azar de ter uma seleção ali que você pode brigar e o que aconteceu com a Itália. há uma paridade maior na Europa em termos de disputa e até mesmo de conceito tático do futebol. A Europa ela é muito, vamos dizer assim, padrão, né? O futebol praticado ali é um futebol diferente, da qual, assim, quer mesmo as seleções sendo as menores, né, não tendo tanto recurso, mas dentro das suas limitações elas aplicam e aplicam corretamente. Uhum. E são difíceis, não são fáceis de ganhar, entendeu? Então, assim, não tem comparação a gente pensar nas eliminatórias europeias junto com as eliminatórias sul-americanas, né? Realmente é isso, né? E aí, nessa última disputa que vai ter amanhã, E aí, eu, quem vai para repescagem? Peru, Colômbia ou Chile? rapaz, esse jogo de Chile e Uruguai, não acredito que o Chile possa até vencer o Uruguai, mas também vejo o Uruguai. O Uruguai está em ascensão, né? Teve
oscilou bastante, né? Mas nesses últimos O jogos. Uruguai levou uma sapatada do Brasil Não, mas é também. isso que eu falo, porque, poxa, quando uma Ó, seleção vem jogar com 4-1. o Brasil em busca de resultado, o Brasil é aquela, é o que eu ainda tenho minha dúvida, sabe? Assim, o Brasil é muito incógnita, mas quando um time dá espaço ao Brasil, o Brasil consegue desempenhar um bom futebol. Isso aí realmente é Não, fato. mas eu assisti esse 4-1. Era um Uruguai apático, sem criatividade, entregue. Muito, muito abaixo. E Nem para se defender o time conseguiu. O Brasil deitou e rolou. a cada dia mais, meu nobre e mito uruguaio, Arrascaeta, Aham, Jorge de Arrascaeta, ele se torna uma peça-chave desse futebol do Uruguai. aham. Acho que definitivamente ele vem recebendo um reconhecimento justo, né, dentro da seleção uruguaia, como um cara cerebral, né, coisa que Uhum, não vinha acontecendo, né? Ele sempre é convocado porque é um jogador que se destaca aham. no Mas e futebol aí? sul-americano. Não fuja da pergunta. Quem vai para repescagem? Peru, Colômbia ou Chile? Peru, Peru? Então Peru. vamos ser unânimes também. Acho que a seleção peruana vai para sua segunda, apesar que eu gosto muito da Colômbia, mas acho que vai Eu ficar vou levar em difícil. conta a continuidade do trabalho, porque essas duas outras seleções, tanto Colômbia quanto Uruguai, elas vêm num novo processo, né? Trocaram de técnico durante as eliminatórias. Uhum, Já o Peru não, o Peru vem com o Gareca, né? O nome dele. acredito que sim. Ele já tá, pô, ele já acho que já é o terceiro ciclo dele, né? Com a seleção peruana. E dentro das limitações da seleção peruana, eu acredito que ele vem fazendo um bom trabalho, cara. Assim, Uhum, ele já conseguiu duas vagas, né, seguidas do Peru para a Copa. praticamente. E Uhum. então assim, eu E acho que eliminou o Brasil em Copa América. pois é, cara. Então, assim, eu acho que vai dar Peru. Aham. Eu acho que nesse momento no futebol sul-americano, para mim a maior surpresa aí é o Equador, cara. Eu nunca imaginei, sendo bem sincero, o Equador tá em onde ele tá. Para mim, poderia ser uma Colômbia, né? Uhum. Ou até mesmo o Chile, o Chile, querendo ou não, é uma seleção mais estrelada, né? Tem jogadores Uhum. mais consagrados. Mas, tirando o É, Equador, os demais não seriam mais surpresas. São as maiores forças, né? Brasil e Argentina sobrando. E aí, Uruguai e Peru, né, ali lutando ali pela quarta ou quinta força. uhum. O Uruguai já precisa, a gente já percebe que necessita de uma renovação, né? A geração Exato. que, que começou lá em 2010 com o Forlan, né, que se aposentou, não joga mais futebol atualmente, Uhum. mas nomes como Cavani já são nomes que pô, já estão velhos, né? Então, assim, a seleção uruguaia, né? A Celeste, acho que já vejo que necessita olhar um pouco mais para a base e começar um trabalho de reformulação aí Exatamente. dessa geração. Perfeito. Eu enxergo esse fim do ciclo também na seleção chilena. Sim, Arturo, também. Vidal, Vargas, esses caras já estão em fim de carreira. Chile vai ficar Alex aí. Sanches, né? Alex Sanches, Exato, exato. grande O atacante. próprio Cláudio Bravo, que é sendo goleiro, mas também já é um Ele tem mais veterano. lenha, ele tem mais lenha, É, o né? Eu goleiro acho tem que o mais lenha, mas o tipo, goleiro sempre tem mais lenha para querendo queimar. ou não, o Chile agora é o fim do ciclo, aquela seleção que foi Tem duas Copa bicampeã da América, Copa né? América, quase eliminou o Brasil em 14. Acredito que ele foi a melhor, o auge dessa seleção foi em 2014, e isso já faz quase 8 anos. Então, é natural, é um fim de ciclo para a seleção chilena que agora não vai participar, provavelmente não vai participar de. Aí vai queimar a língua e Peru e Colômbia perdem e o Chile vai enfrentar lá a Nova Zelândia, sei lá, na repescagem. É Então, assim, muito improvável, eu acho assim, improvável, é mas muito querendo ou não, improvável, é um cara. fim de ciclo para essa geração, que agora vai Sim, ter sim. esse próximo ciclo até a Copa do Mundo da América do Norte para reformular e trocar essa geração. Eu acredito que o Chile tem esses jogadores de qualidade para fazer isso. E falando em América do Norte, só para finalizar, bem rapidinho, eu não podia deixar de fazer essa menção Claro, honrosa. você me falou e realmente. Aqui, ó. Canadá, cara. Nossa, olha essa foto, mano. Canadá está na Copa do Mundo, senhoras e senhores. Depois de 36 anos, os caras meteram 4-0 na Jamaica. E o Merece Canadá aplausos. está na Copa e liderando as eliminatórias da CONCACAF com sobra. Comparado a Estados Unidos e México, vou colocar aqui na tela. Que é o Que Canadá, são. 28 pontos, Estados Unidos 25, México 25. Costa Rica provavelmente também vai para a repescagem.
E, Surpresa, poxa, para mim surpresa, principalmente que eu não acompanhei, né, uhum, a CONCACAF e normalmente sempre se revezam Estados Unidos e México. Costa O Rica ali. México, Costa Rica sempre por ali. Às vezes uma Honduras ou um Uhum. Panamá aparece ali de surpresa, né? Numa Panamá veio repescagem, 18, acaba foi, indo. foi. Então, assim, o Canadá realmente é surpresa, né? Não tenho muita ciência do trabalho que foi feito pela Federação Canadense, né, no Uhum. futebol, mas estão de parabéns, cara. Acho muito bacana, né? O Canadá de volta aí. A gente precisa dessa representatividade. Sendo bem sincero, vou falar uma opinião pessoal minha. Para mim, essa divisão entre CONCACAF e a Comebol, para mim era para ser tudo igual, para deixar a parada mais disputada, sabe? Seria um intercâmbio Pô, era. interessante. Não, eu acho que era tão bacana. Eu não me lembro qual foi o último ciclo que, por exemplo, o México participou, né, aqui com o Brasil, Eu acho que foi na época do Dunga ainda, né? Eu não me lembro, Alceu, não vou me lembrar, Libertadores, eu lembro mas. em 2013, né? O Galo enfrentou o time mexicano. Não lembro. Que depois que teve a mudança aí, a Libertadores tornou-se um torneio anual, ficou inviável para os clubes mexicanos disputarem. Porque antes a Libertadores era no primeiro semestre. Era no Depois com primeiro essa semestre. mudança ficou inviável. Mas, poxa, era divertido os times Era mexicanos. mais bacana, entendeu? Você Era. vê times mexicanos participando da Libertadores, ou até mesmo a seleção brasileira jogando contra o México no Sim, nas eliminatória. Copas América o México geralmente era convidado. Cara, sobre o Canadá, eu não consegui, evidentemente, assistir os jogos, mas eu sempre acompanhava quando tinha o sorteio e eu sempre marcava no meu aplicativozinho do resultado a seleção canadense. E toda vez o Canadá, porque geralmente era uma hexagonal final, né? Por conta da pandemia foi um chaveamento com 8 times, mas tipo, o Canadá chegar aí tem uma porrada de mata-mata. Tipo, vai lá, tem São Cristóvão e Neres, tarará, tarará, depois vem a segunda fase, já tem Trindade e Tobago, Haiti, uns times mais. O Canadá sempre morreu na segunda fase, que era antes dessa. Mas, tipo, o time tem Alphonso Davies, tem um time de qualidade e, poxa, chegou na fase final e chegou fazendo bonito. Ó, com certeza, né? Só de ficar na frente dos Estados Unidos, que querendo ou Brasil e não, ali na México. CONCACAF. Estados Unidos e México, né? É porque assim, o México já acho que já virou, né? Aquela geração que foi campeã olímpica, né? Em cima do Uhum. Brasil, naquela final que até o Hulk jogou. 2012, Jogos de Londres. Sim. Aquela geração também já tá velha, né? Rafa, uma pergunta interessante. Rafa Marques ainda joga bola? Não, parou. Ele jogou acho que em 2018 ainda. Eu Ó, acho é que ele incrível, parou. né? É bom olhar depois. Eu acho que ele parou. O Rafa Marques Vai que tá jogando aí. quem sabe faz E ao vivo, jogador, ele jogador, vai. parou. Essa lenda aqui. É uma lenda, viu? Grande zagueiro daquele Barcelona. timaço do Barcelona de Guardiola, Ah, né? Era ele e Puyol, né? ele Aí pior. depois veio o Uhum, Piquet. uhum. Exatamente. Então, o que eu pude acompanhar é que eu acho que o Canadá, ele esperava chegar forte, amadurecer essa geração para a Copa que eles vão sediar em 26. Uhum. Só que, tipo, foi muito melhor do que E esperaram, é que muito, eles e é classificaram no muito primeiro. bacana, né? É muito bacana porque a Copa agora vai ser a próxima, né? Depois dessa, vai ser na América do Norte Isso. e México vai ser não, três sedes, não né? vai ser, porque normalmente quando você cedia a Copa, você não precisa participar das eliminatórias, o que eu acho uma bobagem, assim. Claro que Uhum. você, realmente seria complicado você ceder uma Copa e não participar, mas querendo ou não prejudica as seleções, né? Porque você não participar da eliminatória, você não cria entrosamento A gente entre, viu quanto o entre os Brasil sofreu em jogadores. 14, né? A gente viu, né? A gente viu Uhum. quando a gente sofreu. Apesar de que eu acho que independente disso, a gente perderia aquela Copa, Perderia mas aquela Copa. é, entendeu? Mas assim, vai ser interessante porque o Canadá, ele não vai ser aquele patinho feio, né? Pô, ele ganhou a CONCACAF, né? Ele liderou na frente dos Estados Unidos e o México no ciclo anterior. Então não vai ser Exatamente. aquele patinho feio que só porque vai sediar a Copa vai ter sua seleção garantida na Copa. Então, É, e já parabéns ao chega, Canadá. verdade, e já chega com geração já amadurecida. Vai com experiência em Copa Amadurecido do Mundo. Isso é isso. muito bom. Isso é muito bom. Perfeito. Aí, parabéns ao Canadá, classificado para a Copa depois de 26 anos. Vamos virar a chave? Bora virar a chave. Vou até Virar a olhar aqui o chave, próximo assunto. porque agora vem ela. Eita, eita, eita. Taça Comebol
Libertadores. Na última sexta-feira, tivemos aí o sorteio dos grupos da Libertadores. Tá aí na sua tela os 8 grupos das Libertadores. Quase todos os grupos têm um brasileiro, né? Exceto o grupo G, que não tem brasileiro, tem mais. É, Teriam. Teria, né? Um esse grupo, brasileiro em cada grupo se o Fluminense tivesse aprontado das suas. Mas vamos lá, não vamos. tivesse conseguido aquela proeza, né? Proeza. Eliminado pelo Olímpio. Aham. Ele vai pelo Olímpia. Mas vamos aí dar uma geral nos grupos, fazer aquele nosso palpite de quem passa primeiro e segundo, para depois a gente fazer um react e ver se a gente acertou, se a gente errou. Mas, de antemão, queria achar a sua opinião sobre o grupo da morte e o grupo Mamata. Rapaz, para mim, o grupo da morte é o grupo do Red Bull Bragantino, que eu acho que ele caiu aí num grupo complicadíssimo com Nacional do times, Uruguai, Vélez Sarsfield e Estudiantes. obviamente que não são o Estudiantes, né, que São grande três grande campeões de time que Libertadores, né? mas são três campeões de Libertadores, então não é legal você pegar esses times de camisa forte, né? Apesar de que o Nacional, eu não sei como é que foi o Nacional, mas no Nacional ele não vinha muito bem, né? Mas conseguiu, Uhum, então conseguiu aí, tá pô, um grupo entre Nacional, Vélez e o Red Bull, que é um bom time, né? Finalista uhum. da última Sul-Americana, e o Estudiantes. Dois times, olha, primeiramente, você pegar dois times argentinos no mesmo grupo, aí, meu amigo, É, aí já complica tudo, porque a gente sabe, né, como é futebol argentino, é aquela catimba, é aquela complicação, e agora que voltou a torcida nos estádios, então, assim, o Red Bull vai ter que ter muita resiliência para jogar lá no estádio do Estudiantes, que eles reformaram o estádio, então, assim, são estão verdadeiros passando por caldeirões. um. É, são caldeirões. É difícil você jogar no estado argentino, né? O torcedor argentino é aquela. É muito inflamado, né? É muito complicado, assim. Para mim, o Red Bull, nesse grupo aí, eu acho que ele pode passar, mas acho que vai ser muito suado. Ele O vai grupo tentar tirar Mamata. um. Uhum. Grupo Mamata? Ó, Babata, mamada aí para rapaz, o grupo do Palmeiras. O o grupo do Palmeiras. Palmeiras é inacreditável como o Palmeiras dá sorte em sorteio. É inacreditável, cara. Não, Palmeiras, não. Emelec, leque, como eu gosto de brincar. Deportivo Táchira e o Independiente Independente, Petrolero da Bolívia. independente petroleiro, pela que empresa patrocina esse deve ser alguma coisa com petróleo, Cara, né? o Emelec eu conheço, ouvi falar, o Não, Deportivo mas ele é que é Táchira também. tradicional, né? Agora, o Independente Petroleiro, eu vou ter que pesquisar depois. Teremos que pesquisar. Jura você que eu não E conheço. segundo grupo, Mamata é o do Flamengo, Acho que é do Flamengo. pela, pela Aham. disparidade técnica que o Flamengo tem em relação Cara, eu aos acho outros o clubes. universo da Católica é enjoado. É enjoado, o Beleza, é Flamengo enjoado. já tem Aí problema com o Universidade Católica. Talheres e Escovas de Cristal, pô, o Flamengo vai de boa. É, se o Flamengo não deu uma de São Paulo, né, contra o Cristal. Mas assim, acho que o Flamengo vai passar sem muitas dificuldades. Meu Deus, olha o que eu tô falando, eu morro de medo dessas coisas. O Flamengo adora me pregar umas peças. Mas assim, o Flamengo tem tudo para sobrar nesse grupo e disputar com o Uhum. Palmeiras a melhor campanha da primeira fase, na minha opinião. É um grupo muito tranquilo para os dois. Para mim, Sim. mais o do Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai sobrar desse grupo aí. Não vai... O Palmeiras é muito bom de primeira fase, time forte de primeira fase. O Flamengo também acredito que vai, e o fator sorteio também nos ajudou um pouco, porque os dois últimos jogos da primeira fase serão em casa. O Flamengo vai jogar os dois últimos jogos no Maracanã. Uhum. Então, se conseguir fazer uma primeira fase bacana, vencer dois jogos, ou até mesmo perder um ou empatar, né, já vai estar aí com 7, e aí já vai ter mais dois jogos em casa. Então, assim, Uhum. acho que o Flamengo consegue alcançar os mágicos 12 pontos, né? Se você alcançar 12 Certa pontos numa primeira tranquilidade. fase, você consegue passar. Então, acho que, para mim, os dois grupos mais fáceis, né? Mais uma mata. Mas eu queria também fazer um adendo Uhum. ao grupo do meu Boca Júnior aqui, ó. Eu ia falar dele, Gru- mas vá, adiante. Grupo complicado. Para mim, assim, Exatamente. o grupo da moto fica entre C e aí. Exatamente. Para mim, eu até anotei aqui nos meus rascunhos. Para mim, o grupo da morte é o grupo E. Cara, porque é o seguinte, Deportivo Cali. Faz muito tempo que o Deportivo Cali não tá no cenário sul-americano, mas
Passou, eu dei uma lida sobre o Deportivo Cali, passou por uma reestruturação, tentou alinhar suas contas, era um time que era muito envolvido com coisa errada na década de 90 e no início dos anos 2000 aí, em relação aos narcotraficantes, enfim, quem assistir a série Narcos vai Aquela saber. turma do Pablo Escobar e Exatamente, eles. mas o Deportivo Cali tá fazendo, foi campeão colombiano da última edição, e é um time tradicional da Colômbia e Exatamente. que a sua torcida é muito apaixonada. Não acredito que vai ser fácil jogar lá. O Always Ready, né, da Bolívia, acho que é assim que se pronuncia, acho que é o patinho feio aí, Não, esse aqui mas ele é o candidato a ser um dos maiores sacos de pancada. Posso estar enganado? Posso, mas tipo, a, esse time enfrentou a Portuguesa, um time aí do Paulistão há 2 anos passado e tomou pau dos caras aqui. mas aí, ó, tem meu Boca Juniors, que gosto muito, sou Uhum. apaixonado, meu sonho, tenho um sonho de conhecer a La Da Bombonera maneira. Uhum. e viajar para Buenos Aires. É um Uhum. time que eu Ah, quando eu era jovem, né, via aqueles grandes times no início dos anos 2000, que o Boca Juniors simplesmente sobrava aqui na América. E eu me encantava Uhum. muito com aquele com o Riquelme, o futebol do Riquelme. O Riquelme, para mim, é uma das maiores Que figuras do criança, futebol. era o seguinte, você sai Libertadores. Vamos lá. 2002, ó. Pegou o Boca Juniors e fazia, vixe, Ferrou, ferrou. lascou, já era. O Vai único ser clube, difícil pra caramba. Vamos falar. o único clube que ainda conseguia fazer uma mínima frente era o São Paulo, Sim, que conseguia ali bater de frente. E o nobre São Caetano, não eu tô esqueçamos do São cantando. Caetano, que foi finalista 2 vezes, né, se não me engano, da Foi Libertadores, uma vez, perdeu, perdeu né? pro Olímpia. Exatamente. Perdeu para o Olímpia, quando 2005, era o nobre Muricy, 2004, Muricy perdão. Ramalho. E assim, 2004 foi aquele acho ano que. fora da reta, né? 2004 teve Grécia, Não, campeã da Euro. é, Corinthians. Ah, não, foi você mas calma, assim, campeão da Libertadores naquele ano. Boca Juniors hoje ainda Falando passa, besteira. né, por um processo de reestruturação, né? Tanto de financeira quanto quanto técnico e tático, né? Boca Juniors de longe não é aquele Boca Juniors lendário do Uhum. início dos anos 2000, há muitos anos. E o Corinthians, logo mais falaremos aí do É, Campeonato Paulista. O Corinthians, eu não sei, sinceramente, eu tô preocupado assim, não com o Corinthians, para mim, o Corinthians uhum. pode se arrebentar. Sim, Mas sou grato ao Corinthians que ainda me deu um título, né? Agora em 2020. União Florentias. Aham. Mas assim, o Corinthians, cara, a torcida do Corinthians vai ter que ter paciência com o Vitor Pereira, mano. E esse aí é o problema, porque vai começar a Libertadores. Aham. E se o Corinthians tomar 2 pancadas, ou perder pro Boca Juniors lá em La Bombonera, ou se complicar com o Deportivo Cali, eu acho que vai acabar sobrando pro papo do Vitor Pereira, que já chegou, o cara já chegou, não teve tempo para nada. Exato. Então, deixar você falar aí, eu acho que esse grupo vai ser um grupo complicado. Vai ter complicação aí, eu acho que porque o Corinthians ainda está numa fase muito inicial. E o Vitor Pereira, quem Uhum. conhece o Vitor Pereira, o nobre Vitor Pereira, admiro o estilo de jogo dele. Foi um dos grandes adversários do Jorge Jesus no início ali dos anos 2010, até 2013, né? Que era Porto e Benfica, Liga né? E Portuguesa. era, Aham. e era ele lá que fazia grandes disputas com o Jorge Jesus. Ele é um técnico que ele tem um conceito tático muito, muito moderno, né? Foi muito campeão onde passou, mas não vive um momento muito bom, não saiu muito bem lá do Fenerbahçe, né? Assume o Corinthians, mas o Corinthians não nesse momento não entrega o que ele precisa. Primeiro, estabilidade financeira. A gente não sabe como é que o Corinthians vai pagar essa comissão Pagar esses técnica caras. caríssima e não fornece material técnico. Óbvio, na minha opinião, o time no papel do Corinthians é um time bom. Você vê ali, tem jogadores ali que no último ciclo da Copa do Mundo tem um bocado. Mas são jogadores velhos, são Medalhões. jogadores que vivem isso, que praticamente todo o time do Corinthians é time de medalhão. Pô. Então, é legal, é bacana, mas numa Libertadores é necessário ter-se o equilíbrio. Acho que até nisso o Flamengo foi perfeito em 2019, que você tinha veteranos que conseguiram trazer experiência ali para o time em momentos difíceis, como naquela disputa de pênaltis, que a gente quase que é eliminado contra o Emelec, Moleque. né? Mas a gente, no final, a juventude ali do Gabigol, o Bruno Henrique também era muito novo, então, assim, conseguiram fazer o time ser praticamente avassalador contra os adversários.
Então o Corinthians é assim, ele não oferece, e o Corinthians não tem elenco. Tem banco. Você tira um William, entra um mosquito. Não tem banco. Então, cara, assim, não sei o que é que Aham. vai ser desse grupo. Para mim, passa Boca e Corinthians, mas com muitas ressalvas, acho que teremos surpresas aí. Beleza. Rapidinho aqui o meu grupo da morte. Para mim é o grupo E. Corinthians, Boca, Deportivo Cali e o Always Ready. E meu grupo mamata para mim é o Flamengo. Flamengo, também é do Palmeiras, mas acho que Você acha o do Flamengo mais mamata que o do eu acho, Flamengo? vai. Cara, o Talheres e Sport Cristal vai muito. E O tipo, Talher, o Palmeiras vai jogar na Bolívia. Não sei se esse time é time de altitude. O é Emelec é terrível. enjoado. O Deportivo tá tirando essa, mas eu acho o Flamengo. Você lembra Talheres e. você lembra do Flamengo que ainda nós tínhamos Vinícius Júnior e Paquetá, né? Naquele jogo lá do que Vinícius Júnior destruiu contra o Emelec. Uhum. Cara, eu assistindo de casa, eu disse, nossa, que caldeirão, mano. O estádio do Emelec é um Emelec. caldeirão, cara. É aquela coisa ali fechada, quase em pé, e Uhum. a torcida é apaixonada. Então, não é muito fácil jogar ali, não, viu? Uhum. Eu também vou fazer, eu preciso fazer uma menção honrosa pro grupo do nosso representante nordestino, né? Fortaleza, que também não teve muita Sim, sorte. O grupo F aqui, ó. pegou. River, Colo-Colo, Alianza Lima e Fortaleza. Eu acredito que Acho que Fortaleza passa, cara. consiga. O River é favorito para cabeça de chave, evidentemente. Mas eu acredito que o Fortaleza consiga ali brigar pelo Colo-Colo com a pela segunda vaga. Fortaleza Lima O Fortaleza o vai ter que dar mais. muito valor, vai ter que dar muito valor, e a torcida do Leão faz isso muito bem, vai ter que dar muito valor aos seus jogos em casa. Sim, Os jogos tem em que casa do colocar o Fortaleza, Castelão é, Caldeirão. botar aquele leão lá, intimidar mesmo, assim, sabe? Porque, assim, esse time do Colo-Colo é um time muito tradicional no Chile. Então, ele e a Universidade Católica são os times mais tradicionais, né? Então, eu acho que o Fortaleza passa, mas não vai ser muito fácil. A Alianza Lima, não vejo. Acho que o Alianza Lima, se fosse falar aqui no Brasil, o Alianza Lima seria, sei lá, talvez um Vasco. Vamos lá, então vamos ao nosso palpitômetro. Sim, deixa eu só falar Pois não, um ponto aqui do grupo G, que eu sim. acho que esse grupo G aqui, Penharol, Cerro, apesar. Colón e Olímpia. É um monte de time horroroso, beleza. Mas por que que eu vou falar dele? Por que você vai falar dele? Porque, vai querendo ou não, vão se classificar dois times aí para a oitava de final. Aham, Então, os clubes grandes que vão, né, com Palmeiras, Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro até que pegou um grupo, vai ter clássico, né? tem Clássico Querendo Mineiro, ou não é exatamente. clássico. Independente Del Valle, depois que ganhou a Sul-Americana, se perdeu tecnicamente, mas enfim. O que eu quero dizer é que vão ser dois clubes que vão passar, dois clubes. Tem uns tradicionais, Cerro Porteño, Peñarol, etc. Mas que são clubes que é interessante um time grande como Flamengo, como Palmeiras, ou até mesmo algum outro grande, pegar nas oitavas de final. Então é interessante a gente ficar de olho quem vai passar desse grupo G Uhum. e torcer para que o sorteio beneficie algum clube grande. Obviamente que eu vou torcer para que o Flamengo pegue um Uhum. desses aí e que a gente consiga fazer nossa caminhada para sermos tricampeões da Libertadores. Vamos lá, grupo A, quem passa? Primeiro e segundo. Palmeiras e Emelec. Palmeiras e Emelec. Eu também. Grupo B, Furacão, Caramba, Libertad, Caracas e The Strongest. agora sim, sinceramente, viu? Tirando o Furacão, que eu acho um time bem organizado, os demais aí, nossa senhora. O Libertar, não sei, cara. Eu acho que quem passa aí vai ser Atlético Mineiro e The Strongest. Ainda confio, ainda acho que Paranense e The Strongest. acho que o The Strongest Eu acho que tem mais passa força. Cap e Libertad. Eu acho que The Strong e o Libertar eles vão. O Caracas, enfim. Então, O Caracas é horrível. saca de pancada. Grupo C, Eita, agora Nacional do ixi, Uruguai, Vélez nossa Sarsfield, senhora. Red Bull, Nossa senhora. Red Bull Leipzig e Estudiantes. Ó, o Vélez não é de hoje, que o Vélez vem praticando algumas temporadas um futebol bacana. O Vélez, bacana não, assim, dentro das suas limitações, obviamente, né? Então eu acho que passa Vélez, Red Bull, Bragantino. Vou apostar no Bragantino.
Eu acho que passa Vélez e Nacional. Acho que o Red Bull vai É. pipocar. Não, mas eu vou pelo coração. Dessa vez aí eu vou Vamos torcer lá. pro Bragantino passar. Grupo D, Galo na massa. Suco de A gente não vai Caixinha, ter. Independente Del Valle. O pai do Corinthians, né? O Tolima. Cara, se eu tô... Cara, eu quero muito que o Tolima. Imagina o Tolima e Corinthians, cara, no mata-mata. Isso é muito massa. Ia ser, Tolima ia ser muito interessante, velho. e o Coelho e o América Mineiro. Acho que o Ronaldo ia se arrepiar de onde ele estivesse. Ronaldo e Tite, né? Cara, ia ser engraçado. Mas vamos lá. Aí, cara, aí eu acho que não vai ter muita surpresa, não. Acho que vai ser Atlético e o Suco Del Del Valle. Valle? É, Atlético e Del Valle. O América, assim, muito honroso, muito forte, heróica, né? A passagem para a fase de grupos, mas a gente sabe que o América não tem forças ainda. Quem sabe, né? Conseguir fazer um trabalho bacana, Uhum. mas o América hoje ainda não tem força para disputa, para Mata-mata de Libertadores. mata-mata de Libertadores ainda. Cara, eu vou colocar o Tolima só pra zoeira. Tolinho, nossa Colocar no senhora. Tolima só pra ter o Corinthians e Tolima no mata-mata. Ah, cara, eu queria. Seria muito divertido. Grupo E. Eita, grupo E. Não, eu vou ser tradicional, eu vou botar Boca e Boca Juniors e Corinthians? Corinthians, Boca e Corinthians aí. Mas Beleza. olhe, olho aberto, lupa, de olho no Deportivo Cali, hein? Prestem atenção nesse time. E daí? Grupo F, River, Colo-Colo, Aliança, Lima e Fortaleza. River e Fortaleza. Acho que o Leão vai representar bem aí. Vou voltar com o relator. Grupo G, Penharol, Cerro, Colón e Olímpia. Nossa, é tanto time ruim que a gente tem que parar e pensar aqui. Vamos lá, eu acho que passa Penharol, não, eu acho que passa o Olímpia em primeiro. Olímpia? Uau. Se bem que o Olímpia veio da fase de. O Olímpia veio da fase da pré, né? Da pré foi. Ainda tem isso, peraí. Colón também, Nossa, parece. nossa. É, o Colón também, eu me lembro. Não, então beleza. Então eu vou fazer Vai mudar? Penharol e Cerro Porteño. Penharol e Cerro? É, Penharol e Cerro. Penharol e Cerro. Cara, eu vou de Cerro e Colón. Time argentino, né? É. Já fez final de Sul-Americana, time interessante. Não precisa nem falar, né? Grupo G, Flamengo e quem? Não, meu Mengão, claro, né? Primeiro lugar, se Deus Aham, quiser, vai ser a melhor campanha da primeira fase, para a gente certo. E conseguir ter os mandos de campo aí. quem E, passa em segundo? e a Universidade Católica, cara. Acho Universidade? que, cara, o Sport Cristal é um time muito ruim. Eu não sei como é que o São Paulo conseguiu as proezas de perder para o Sport Cristal, sinceramente. Sport E o Cristal. Tajeres, cara, Sport Cristal é fala meu aí. time no Peru, diga passagem. Caramba, tu tem Jogava time até no muito com o Peru, Sport mano. Cristal na época do International Superstar Soccer. Nossa. Também coloco Vite, Flamengo vite, e vite. Católica. Cara, é, Tajeres é muito ruim, cara. Não sei como é que o Tajeres São conseguiu Paulo entrar nessa eliminou Libertadores. o São Paulo conseguiu se eliminar pelo Tajeres. Tajeres Não, de mas Córdoba. o São Paulo, cara, sei lá, mano, o que é que passa no São Paulo. Vamos Então falar vamos aí, dele ó. já já, né? Falei já já, olha aí. Vamos ver aí. Palmeiras. Ó, o Pô, Mengão mano, tu aí. bota logo essa foto aí. Aí tá O legal. Galão tá massa. Nunca Já, serão, já. nunca serão. Vamos ver. Vamos virar a chave? Vamos lá. Depois de falar de Libertadores, vamos agora. Só Oi, um adendo aí pois final. não. Quando a gente terminar a primeira fase, quando terminar a primeira fase, né? Que fizerem o sorteio e a gente ter o chaveamento Vai ter das oitavas em palpitômetro diante, também. aí a gente faz o palpitômetro da finalíssima. Vai o caminho todinho? Ou vai por É, a fase? gente que. A gente discute depois. Vê aí o que Não, vocês é. acham. Comenta aí se a gente faz por fase ou a gente já aposta até o caminho da final. Coloque aí nos comentários o que vocês acham, galera. Vamos agora de Campeonato Estadual, né? Para encerrar esse último bloco, fazer Paulistão e Cariocão. A gente deixou o pior para o final. Não, vamos lá. Vou começar com Ai, você, ai. né? Você teve a tarefa jornalística de acompanhar São Paulo e Corinthians. Eu tive o dever de acompanhar Fluminense e Botafogo.
Meu amigo, craque Carlos Eduardo. Depois a gente também vai falar já já de Palmeiras e Red Bull Leipzig. Vamos falar aí de São Paulo e Corinthians. O que só você viu da vitória do São Paulo sobre o Corinthians? Meu nobre Vitor e toda a torcida São Paulina, da qual tenho um carinho, gosto do São Paulo, time tradicional, super campeão, né? O São Paulo ele passa por uma fase de recondicionamento técnico e tático. E quando eu falo isso, assim, isso passa muito pelo Rogério Ceni. O Rogério Ceni, aos poucos, agora já começa a mostrar uma cara nesse time de São Paulo. E muito interessante, dando muita oportunidade aos garotos da base, entendeu? Foi muito interessante, assim. E um futebol muito consistente, com solidez defensiva, criatividade no meio campo e foram eficientes no ataque. Quando tiveram as oportunidades, fizeram gol. O São Paulo não teve dificuldades para ganhar do Corinthians. Eu não acompanhei muito esse Paulistão, até comentei com você, mas Uhum, fiz questão de prestar atenção nesses jogos finais, porque sim, sim. o único que não apareceu é o Santos. Cara, coitado do Santos, mano. É sério, velho. Não, o time, assim, eu sou flamenguista, eu torço pelo meu clube, mas eu também, assim como você, sou um grande admirador do futebol, entendeu? E o Santos é um clube muito tradicional e o Santos tá acabado, cara. Santos tá. Eu acho que o Santos é o Vasco Paulista. Sendo bem Dadas as devidas sincero, proporções. guardando as devidas proporções. Mas é sério, a situação do Santos é muito triste, nem, não tá nem aí, enfim, no quadrangular final. Mas vamos lá, falando do jogo, né? Corinthians muito, muito sem ideia, sabe? Sem identidade e sem saber exatamente o que fazer dentro de campo. E você olhar para a cara do Vitor Pereira, ele tipo assim, mano, eu não sei o que fazer, velho. Caiu de Ele, paraquedas. ele caiu de paraquedas no meio de uma semifinal, assim, eu acho que ele não tem muita noção do tamanho da rivalidade que é dentro do futebol paulista. Assim, eu acho que deve ser muito complicado para os treinadores estrangeiros que não tem esse negócio de campeonato estadual, né, chegar aqui e não e tentar compreender que se ele não for bem, ele pode ser demitido, cara. É uma coisa inconcebível, né? Como você fala do imediatismo do futebol brasileiro. Todo mundo fala que em estadual não vale nada. Mas se o time não for bem, o cara cai. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Isso tanto para futebol carioca quanto para, enfim, qualquer outro, né? Então, assim, da mesma forma que eu falo que o Flamengo, o carioca não é parâmetro nem positivo nem negativo, obviamente que eu acho que o campeão paulista desse ano também não tem tanto esse parâmetro. Se bem que eu acho que vai ser o Palmeiras, mas a gente vai Uhum, falar isso mais para frente. uhum. Mas desse jogo aí, o destaque que eu tiro é para solidez conceitual tática do São Paulo. E apesar de não achar que o São Paulo consiga vencer essa final contra o Palmeiras, mas eu acho que ele não vai vender barato, Uhum. porque é um time que já está ajeitado. Isso aí é fato. Quando você assiste hoje o jogo do São Paulo, você já vê uns jogadores que eles entendem bem o que o técnico A quer. proposta do Rogério. Isso, e o Rogério facilita muito, pode dizer que não, mas acho que foi o principal ponto que ele teve dificuldade no Flamengo, a identidade com o clube. É muito fácil de associar Rogério Ceni ao São Paulo ao Rogério Ceni, entendeu? Então, essa identidade e essa sinergia, né, que ambos têm um com o outro, assim, fez com que essa final fosse muito tranquila. Esse segundo jogo, principalmente, assim, foi um jogo muito fácil para o São Paulo. No final, eu não sei o que acontece com esses goleiros quando é treinado por Rogério, mano. Sinceramente, parece que é incrível, né? O Hugo fez aquela coisa, aquela lambança, Uhum. né, na Copa do Brasil. E o cara lá, o goleiro não sei se você viu esse lance, o gol do Corinthians foi um gol dado, né? O O goleiro do São Paulo Jandrei. o Jandrei foi tentar driblar o Jô, tropeçou perna com bola, aí o Jô pegou a bola e fez o gol, um gol de honra aí. Mas é isso, acho que Você acha que o São o. Paulo chega com méritos para a final e o Corinthians, só para fechar esse raciocínio, Uhum. o Corinthians terá que ter paciência, se que realmente eu acho muito difícil. O Corinthians, o que menos o Corinthians tem é
paciência e convicção. Porque você vê um clube totalmente endividado, como está o Corinthians hoje, em relação ao estádio, dentre outras coisas, né? Uhum. Não paga salário lá do pessoal que trabalha dentro do clube, mas está aí comprando Paulinho, inclusive Paulinho já está com salário atrasado, não sei se já foi regularizado, porque quem Uhum. paga a folha do Paulinho é uma empresa que assumiu, e essa empresa atrasou, e aí o presidente vai lá nas entrevistas e fala que o Corinthians é autossustentável, não sei o quê, enfim. É, Então é muita falta realmente de noção de achar que o futebol ainda é aquele futebol dos anos 2000. E aí, é isso, o Corinthians está com esse time aí, cheio de veteranos, totalmente endividado e com a comissão técnica bilionária. Não sei o que isso vai dar, cara. Para mim é a receita do caos. Agora, futebol é isso, né? Tudo pode acontecer. posso dar minha opinião? Sim, Cruzeiro corre o risco de cruzeirar, como o Vasco. Não vou dizer que o Botafogo, que o Botafogo conseguiu voltar, né? Mas conseguiu uma cruzeirada assim. Não vou dizer que que o Flamengo, perdão, que o Corinthians vai ser rebaixado, obrigado. Mas é aquilo, né? Um dia a conta chega. isso. Então tem que E o se pior, a ligar em conta do relação a Corinthians isso. já chegou, Já cara. chegou. Mas tá lá, A conta do Corinthians procrastinando, já procrastinando, chegou. procrastinando. Enfim, Vamos eu ver, acho né? isso é muito feio, assim, acho É, muito triste. Isso é uma coisa a que eu gente, a falo até. gente, a Pode gente pode falar. até fazer um episódio depois em relação a isso, né? Porque aquelas duas Copas do Brasil, né, que o Cruzeiro ganhou, mascarou tudo aquilo que Sim. veio explodir em 2019, né? É o que eu falo, assim, para todo torcedor, inclusive para alguns amigos meus vascaínos que vem tirar onda, ainda vem falar que a gente não tem estádio. Os caras, enquanto vocês ficam nesse debate aí, a gente tá se tornando, a gente é mais que soberano no futebol carioca. Sim. E vocês estão aí destruídos. Então, assim, torcedor tem que ter paixão. Eu sou apaixonado pelo meu clube, sou Flamengo acima de tudo, mas também sou muito crítico às ações que as diretorias vêm tomando, assim. E sou muito de olho no que acontece nos por dentro do clube, principalmente em questão financeira. Então, hoje, nisso aí, a torcida do Flamengo hoje é mais educada, porque a gente passa um processo tão sofrido, né? Desde Uhum, 2013, já falei várias vezes sobre isso, uhum. que a gente aprendeu, cara. A gente não aceita mais irresponsabilidade, É, tanto de futebol quanto financeira. é que é verdade. Enquanto os cartolas estiverem com essa mentalidade, o futebol brasileiro vai continuar com essa Mas mediocridade pra ruim. isso provém primeiro também, primeiro não, né? Mas isso provém muito também da reeducação da torcida, na cultura do futebol. Uhum. Perfeito. Então, você acha que o Ceni encontrou o time certo? Ou já tá Eu não vou dizer que o 90% do trabalho? Que começou tropeçando no Paulista, né? Mas agora o time embalou. Cara, porque ver São Paulo ganhando clássico há um tempo atrás era absurdo. Os caras não venciam, não conseguiam, empatavam, sim, perdia. E o São Paulo conseguiu vencer o Corinthians. O Corinthians não vence aí isso é no muito Morumbi importante, cara. há um bom tempo, perde, empata. Isso é muito importante para o São Paulo, né? Assim, eu não vou dizer que o Ceni já achou o time. Ele já tá É no caminho. difícil, é difícil dizer isso, até porque assim ele vem dando oportunidade muito aos garotos da base, entendeu? Então assim, eu acho que os garotos ainda estão passando por um processo até de amadurecimento, da qual eu acho muito bacana a forma como ele chega na coletiva e defende. Olha, esse aqui são esses garotos aqui que vão salvar o São Paulo. Ele fala, isso é palavras dele, né? Eu Uhum. acompanhei a coletiva dele. Acho que teve um garoto que teve uma falha em um jogo e ele foi lá, bateu de frente, ó, vamos ter carinho com os garotos do São Paulo. Bancou, menino. É Bancou, importante. entendeu? E isso é importante, porque isso aí ele vai fazer com que ele ganhe o vestiário. E assim, ele tem essa facilidade assim com elencos com menos vícios, né? Como ele tinha no Flamengo, né? Uhum. Basicamente, o que ele falar, o garoto vai ouvir, cara. O cara é praticamente o melhor, o jogador mais importante da história de São Paulo. Bastante São Paulo. Então acho que ele tem caminho aí. Acho que e cara, não duvido que o Rogério é para título, viu? Quando chega em final, Exatamente. Espero dois bons jogos. Isso foi no domingo. No sábado, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 na Allianz Arena. Allianz Parque, perdão, né? E, cara, foi aquele jogo, vou dizer protocolar. protocolar, fazer Achei. protocolar. Eu acho que não, acho que
Em nenhum momento acho que o Palmeiras foi assustado pelo time do Red Bull. É um time que tem muita qualidade. Mas acho que o Barbieri, até o Barbieri tá com um visual samurai da grande Maurício Barbieri. Acho que poderia Grande mais. Barbieri. Acho que poderia mais do Red Bull. Acho que o Red Bull ficou muito na defensiva. E quando partiu pro jogo, quando eu tava precisando do resultado, né? Inclusive, eu perdi o primeiro gol, eu tava preparando aula, aí veio, eita, começou 4 horas, e tempo de eu desligar o computador, tava 1-0 Palmeiras. Mas teve ameaças pontuais e, cara, o Dudu jogou muito. O segundo gol que o Rony faz, a jogada é completamente dele, que puxa o contra-ataque, ele que deixa o Rony na cara do gol. E o Veiga também. Jogou muito. Então o Palmeiras foi superior ao Red Bull, que fez o gol. Foi aquele momento de ápice do time. Depois o Palmeiras conseguiu controlar a partida e não levou mais grandes sustos que poderia mudar o cenário do jogo. Você também teve esse mesmo ponto de vista, Carlos Eduardo? Eu acho assim que o Red Bull ele precisa entender o momento que ele vive atualmente, sabe? Eu acho que o Red Bull ele tem potencial, não vou dizer de estar na prateleira dos maiores clubes da atualidade. Poxa, mas o Red Bull, assim como o Fortaleza, eles estão num status hoje que eles não precisam se acovardar diante de um Palmeiras, diante de um Flamengo. Eles têm um futebol que, na maioria quando eles pegam equipes de proporção menor, poxa, eles jogam um futebol interessante, cara, futebol propositivo, para frente, sabe, sem esperar o adversário. Eu entendo, assim, que tudo bem, o Palmeiras é uma equipe que hoje vive um futebol de certa forma, muito intuitivo mediante os movimentos, a técnica, a tática. O Abel Ferreira, ele acho que ele conseguiu chegar no nível que o Palmeiras é um time difícil de ganhar. Time difícil de ganhar. Mais uma vez, não é um futebol que me agrada, mas eu tenho que reconhecer que o Palmeiras hoje Efetivo. é um futebol assim que basicamente sabe o que vai acontecer, sabe o que fazer, sabe como fazer, e eles já conseguiram adquirir, isso é uma coisa que os treinadores europeus trazem isso, acho isso muito interessante. Espero muito que o Paulo Sousa consiga atingir esse nível que é o do equilíbrio emocional dentro de uma partida. É muito interessante, assim, os jogadores do Palmeiras, eles já jogam guardadas, bem guardadas nas devidas proporções, assim, com a mentalidade de futebol europeu, de time europeu, cara, time grande. Porque, assim, quando eu falo time grande, é porque, por exemplo, Barcelona, Real Madrid, esses Bayern de Munique, eles quando vão jogar esses jogos com clubes que eles sabem que são menores que eles têm aquela tranquilidade de fazer o jogo deles. Claro que o Palmeiras não é esses clubes dentro da Europa, mas aqui dentro do nosso contexto, o Palmeiras é Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Só que eu acho, por exemplo, o Atlético Mineiro, com a saída do Cuca, perdeu muito dentro daquilo que eles conseguiram construir. Talvez o cara lá, o Mohamed, não sei, não tá fazendo, não trouxe nada muito diferente, né? Mas o Palmeiras conseguiu atingir, está no seu ápice do equilíbrio físico e mental. E isso é difícil de se superar, né? Então eu acho que o Red Bull Bragantino poderia ter sido mais afoito, poderia não ter esperado tanto o Palmeiras. Aí quando realmente, como você falou, tomou o gol, começou a querer partir para cima, isso ele repetiu, me lembrou também o jogo da final contra o Atlético Paranaense. Poxa, o que o Red Bull Bragantino tem deixa a desejar em relação ao Atlético Detalhes, né? Paranaense. Uhum. Sim. Entendeu? Então, Sim. então eu acho assim que o Atlético, o Red Bull Bragantino, ele precisa entender a posição que ele ocupa hoje no futebol brasileiro, que é uma posição, de certa forma, de destaque. Assim, vamos dizer que ele é uma força intermediária atualmente no futebol brasileiro. Ele não está dentro, mais uma vez, dentro dos grandes, Uhum. mas ele, para mim, ele está na frente do Corinthians, para mim, ele está na frente do São Paulo, para mim, ele está na frente do Internacional, para mim, Uhum. ele está na frente de muitos clubes que tem mais história do que ele, mas o momento técnico que o time vive, e não é de hoje, obviamente que a injeção financeira que o Red Bull, Grupo Red Bull. o grupo Red Bull, né, injetou ajudou bastante, Uhum. mas enfim, acho que o Red Bull precisa
poxa, na maioria dos jogos nós temos um jogo propositivo, vamos para cima, cara. Uhum. Faltou isso. E o Barbieri é um cara muito talentoso. O cara é um treinador que eu acredito que vai demorar um tempinho, talvez demore umas 3 a 4 temporadas ainda, mas ele vai ser um dos, eu acho, ele é Uhum. na minha opinião, ele é uma esperança para essa revolução técnica entre os técnicos brasileiros esse marasmo que a gente vive durante muitos anos, né? Então acho que nós temos bons treinadores e o Barbieri eu me lembro que ele surgiu lá no Flamengo, ele era auxiliar Uhum. técnico, né? Substituiu um dos nossos demitidos e apresentou uma coisa diferente, não teve força, obviamente, né, para conseguir segurar um Flamengo, mas, poxa, vem fazendo um trabalho bacana, mas acho que, poxa, poderia ter ido mais para cima do Palmeiras. Palmeiras. Só que assim, o Palmeiras já atingiu uma coisa que eu falo assim, mais uma vez, esse vai ser meu jargão, né? Dadas as devidas Guardado as devidas proporções. proporções. O Palmeiras conseguiu atingir uma imposição moral dentro do jogo. O time já entra dentro de campo intimidando o outro adversário sem mesmo a bola ter rolado. Então, assim, isso causa, né, nos outros clubes uma proposta de jogo diferente, tá? Qual muitos fazem com o Flamengo, se fecham contra o Atlético, e é o que vai acontecer muito essa temporada. Então, acho que o Palmeiras não fez muito esforço para estar nessa final e chegar forte. Para mim, eu acho que o grande favorito a levar esse título paulista. Vamos ter também espero dois bons jogos entre Palmeiras e São Paulo. Beleza, e estaremos comentando isso, os campeões, né? Já na nosso próximo episódio, nosso próximo segundo vai ter Teremos os campeões os estaduais já. campeões estaduais. Acho que segunda-feira vai ser dois blocos, um só sobre o sorteio da Copa e outro o resumão de Paulista e Carioca. E falando ainda de campeonato estadual, para gente encerrar esse nosso último bloco da polêmica, né? Sim, mas vamos mudar os placas, vamos dar os Ah, sim, palpites aqui os palpites, verdade, verdade. Vamos aos palpites do Paulistão. da qual vale uma menção interessante, bem rápida. Eu sei que tem alguns amigos palmeirenses meus aí que se irritam muito com o que eu falo, porque eles vêm dizer que a gente não tem estádio, etc e tal. Eu disse, cara, esse Allianz Parque é tão estádio de vocês quanto o Maracanã é nosso. Porque nós hoje, o Flamengo administra o Maracanã, né, por uma concessão de licitação. Uhum. Obviamente que o estádio pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro, né? Mas a W Torre é a proprietária do Allianz Parque. E foi muito claro, já está definido, saiu hoje, que o segundo jogo será no domingo, São Paulo e Isso, Palmeiras, exatamente. no Allianz Parque. Mas para quem acompanhou de perto, viu o drama que o Palmeiras passou para conseguir fazer com que um seu jogo de final ele pudesse jogar na casa dele, na tal casa que eles têm. Uhum. Ele teve que primeiro falar com a Federação Paulista para tentar antecipar a final para o sábado. Não conseguiram, porque tem no regulamento do Campeonato Paulista que o encerramento deve ser no dia 3 de Uhum. abril, no domingo. Domingo. E aí teve que ir lá praticamente se ajoelhar, né? A tia Leila foi lá se ajoelhar aos representantes da W Torre, negociaram que vai ter um show do Maroon 5 na Fechou no Iron terça-feira Five, é. e eles precisam de antecedência para fazer montagem de palco, etc e tal. Conseguiram. Mas aí é onde eu tiro a lição. Vocês vêm, muitos palmeirenses vêm dizer que vêm querer passar na nossa cara que a gente não tem estádio, mas isso, poxa, eu rebati a pergunta a alguns colegas meus. Como é que você tem um estádio que para você jogar uma final você tem que pedir a outra pessoa, então o estádio não é seu, cara. Então, assim, torcedor, sejam sóbrios nas análises de vocês, porque eu sei que é paixão, mas tem muita política e muito interesse envolvido, entendeu? É, Então não é só isso. Recadinho aí para a torcida do Palmeiras, que eu não gosto nem um pouco, tô brincando. vamos lá. Placar do Morumbi. Pra cá no Morumbi, 2-1 São Paulo. 2x1 São Paulo. 2-1 São Paulo. Pra mim vai ser 1x1. Jogo de volta no Aliança. Aí eu acho que vai ser 1-1. 1x1. São Paulo campeão. Campeão. São Paulo campeão. Tô pelo coração, cara. Vou fazer essa homenagem ao meu irmão Henrique. Verdade. Cara, pra mim, 2x1 Palmeiras.
Palmeiras campeão. Acho que o Palmeiras leva esse Paulistão, eu acho. A minha razão tá dizendo que vai dar Palmeiras, Uhum. mas Coração São Paulo. eu vou torcer pro São Paulo. Ok, meu amigo. Pra gente finalizar, Ixi, Maria, olha vamos quem vai lá. estar aqui, ó. Eita, Pois eita. é, cara. Como eu até tive o dever, posso chamar de dever jornalístico Mas eu lhe ajudei, cara. acompanhar, Depois eu fui lá ler a coluna do Mauro César, assisti alguns compactos. Que horror. de Que acompanhar horror. ao vivo esse grande jogo do futebol carioca. Botafogo 2, Fluminense 1. Cara, eu gostei da postura do Botafogo. Gostei da postura do Botafogo. Botafogo tava precisando do resultado, né? Tem perdido de 1-0 e esse regulamento bizarro da Federação Carioca, A né? Ferge, né? Deixa eu ver se tem uma foto mais bonitinha aqui do Fred. Pronto, isso aqui tá mais legal. Aqui, Olha, dando a mãozinha. aham, esse Ah, bizarro eu acho que quando o Fred se aposentar, ele vai regulamento. ser juiz, velho. Eu Não é quero ver possível. se agora ele acha que o Campeonato Carioca tem que acabar, né? Porque, beleza, o Botafogo faz 2-0 já no final, né? Aí tem aqui os acréscimos e o Fluminense faz o gol nos acréscimos dos acréscimos. Aí vem a polêmica, né? Que o Fred é expulso, ele não sai de campo, tem uma Com mil falta tempo, pro Botafogo, tem uma falta pro Botafogo ali no final, se é restar gol, jamais sabemos que o Si não existe, ele trabalha com é falta. verdade. Mas o árbitro foi um tanto incoerente e encerrou a partida. A galera do Botafogo ficou full pistola com razão. E o Fluminense do Abel foi lindo e está na final com o Fluminense. Foi merecido? Não, porque o Fluminense não demonstrou futebol nesse jogo de volta. Jogo de ida, porque é aquilo do Abel, né? O Abel sempre vai pegar o resultado, colocar debaixo do braço e propor um jogo reativo, que foi o Fluminense. O Botafogo tem que sair do jogo, dada as proporções e o elenco do Botafogo. O glorioso Lúcio Flávio fez um bom time, arrumou bem a equipe, mas por conta do regulamento, né? O Botafogo teria que vencer por 2 gols de diferença. Acabou passando o Flu para felicidades ou infelicidades. Não sei, meu primo é tricolor, tava torcendo pro Botafogo pro Fluminense ser eliminado e o Abel ir embora. Mas aí vamos ter mais um, acho que é o terceiro seguido, né? Terceiro Mais um seguido. Fla-Flu. E é esse o meu ponto de vista. Foi um jogo feio, mas que o Botafogo foi melhor, fez o placar, e aí veio o acréscimo do acréscimo, e o resto, a polêmica eu deixo vocês aqui no comentário, e eu quero ouvir o que o meu amigo Carlos Eduardo tem a falar desse espetáculo. Espetáculo de horrores. Nossa. Deixou de horrores. É, assim, mas vou concordar com você. Acho que o Botafogo, dentro das limitações técnicas que o time tem, fez um jogo honesto. Fez um belíssimo gol primeiro. O atacante Erickson, acho que é o nome dele. Esse mesmo. Pô, deixou a zaga do Fluminense jantando, cara. Enfim, ele praticamente destruiu ali dois Driblou todo mundo, marcadores, sim. fez um golaço, depois fez um belíssimo gol de cabeça. Então, assim, o Botafogo foi guerreiro, né? Precisava do resultado Fez o resultado, em certo e momento. fez o resultado. E aí, cara, assim, sou muito crítico. A Ferg é uma vergonha. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, porque quem fala acaba tendo consequências, né? Que eles não vejam esse vídeo. Não quero que a Ferg veja esse vídeo. Cara, é ridículo esse regulamento. Não tem. Eu falo isso até pro Flamengo, cara. Tudo bem, o Flamengo ganhou de 1-0. Mas, poxa, o Flamengo ganhou de 1-0. O primeiro jogo lá contra o Vasco. O Vasco ganha o jogo de volta de 1-0. Pô, vamos pros pênaltis, cara. Entendeu? É semifinais, irmão. Quadrangular. Faz lá a primeira. A fase lá de pontos corridos. Os 4 primeiros decidem numa semifinal, né? Os 2 primeiros pegam os mais Uhum, fracos e assim vai. uhum. Mas, poxa, não faz sentido, cara. É um Dá a chance regulamento do outro totalmente. time, né, cara?
Cara, porque fica fica uma coisa muito desleal, sabe? Muito Uhum. desonesta, sendo bem sincero. Uhum. E aí, cara, assim, a arbitragem a festa já é uma vergonha. E a arbitragem muito pior. Primeira coisa, eu não entendo por que só tem. É uma coisa muito elitista, só tem vai em jogo grande. E quem é eles para dizer que o Bangu não é grande dentro do futebol carioca? Que o Madureira não é grande? São clubes que têm história dentro o América que não tava, né? Mas, Uhum. pô, tem o futebol do Rio de Janeiro, o futebol carioca tem clubes de tradição, óbvio que não vive em momentos. Mas, poxa, eu acho uma falta de respeito, entendeu? Pô, se é para ter VAR, bota VAR em tudo que é jogo. Primeiro ponto. Então, assim, uma lambança. O Flamengo precisa vencer, até para poder dar mais respiro de trabalho ao Paulo Souza. Mas, assim, é vergonhoso esse Campeonato Carioca, assim, para mim, eu não sei se precisa acabar ou precisa mudar o formato, eu não sei o que precisa ser feito, mas da forma que tá, é ridículo. E aí, quando você vê o que fizeram com o Botafogo, eu não tenho muito a falar do Fluminense, cara. Acho que o Fluminense é isso. O Abel, o Abel Braga é ele é a representação pura do que é o símbolo técnico dos técnicos brasileiros atualmente. Acho que dessa grande geração aí, a maioria já está muito. Mano Menezes, eu não sei onde é que está, não sei se está trabalhando, enfim, Uhum. Filipão, não sei onde é que está. Então, acho que o Abel Braga, dentre eles aí, esses cascudos, ele é o que está em atividade aí, não tem muito o que oferecer ao futebol, basicamente é vamos, blá, 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 e vamos para cima. Cara, e o Fluminense, mano, jogou com o regulamento debaixo do braço, isso para ele tá bom. E para você falar, você falou aí que teve um tricolor que tava torcendo para o Fluminense perder, para ver se o Abel sai. É incrível, cara. O futebol, o Campeonato Carioca não é parâmetro para nada, porque o Fluminense foi praticamente impecável. Ganhou a Taça Guanabara. E aí conseguiu ser Ganhou eliminado todos os fora. clássicos, né? Foi, agora sim, é isso que eu Ganhou do falo. Flamengo jogando mal. Ganhou do Flamengo. E quem assistiu esse jogo, assim, por isso que Uhum. eu tô muito tranquilo, que a única derrota do Paulo Souza, claro, enfrentou outro time muito fraco, mas a única derrota foi um jogo que o Flamengo estava testando, tinha lá seus desfalques para aquela partida, foi Jogou melhor. propositor, Sim. tentou jogar, jogou melhor, teve chance, perdeu, e numa bola marota lá dentro da área, o goleiro lá falhou, e o Fluminense, mas para o Fluminense é isso, né? Então vai para mais uma final, para mim o Flamengo ganha, assim, sem muitas dificuldades, mais uma vez, espero que o Flamengo entre com vontade, que se entrar com vontade, vai sobrar nessa final, inclusive o Fred não vai nem jogar o primeiro jogo, foi expulso, né? Sim, sim. E foi expulso e apitou o jogo inteiro. Apitou o Isso jogo inteiro. aí, todos os comentaristas, Mauro César falou muito sobre isso. Como o Fred realmente, como esses caras mais cascudos acham que podem realmente mandar numa partida. E aí, cara, o juiz não tem pulso, são hábitos pouco treinados, possivelmente nem tem carreira, nem tem profissão, né? Não tem carreira, né, nessa profissão. E aí, cara, num momento como aquele, enfim, poxa, muita sacanagem. Se ia ser gol, como você falou, mas, pô, deixa bater, mano. Porque, primeiro, o juiz tinha. Eu vi que o juiz deu 5 minutos, Isso. O gol do e Fluminense foi aí, 52, eu acho. aí, ele. Acho que não foi. Acho que foi a questão do Fred, né? Ele deu Isso. mais dois. Ele deu mais 2 minutos. E foi nesses 2 minutos, no minuto seguinte, que o Fluminense conseguiu fazer um gol. Mais uma vez aí um gol meio de peito, de barriga do Cano, né? E aí é o que eu te falo, né? Eu te falei, o Vasco ano passado, apesar de ter um time horroroso, tão pior quanto esse que tá agora, mas tinha um cara que, quando a bola tá ali dentro daquele quadrangular final do campo, bota a bola para dentro. Cano é isso, entendeu? Ele é um cara que ele não vai ter muita técnica, mas se tiver oportunidade, guarda. Ele vai chutar. E aí, Uhum. entendeu? Então, assim, um jogo muito feio, muito ruim que fizeram com o Tecnicamente Botafogo. fraco. Não tem mais também, cara, não tem muito o que esperar, né? Assim, a gente sabia que não ia ser, que ia ser. Por isso que a gente tava brigando aqui nas internas. Quem assistiu esse jogo? Quem assistiu esse jogo? Mas aí pode ficar tranquilo que eu vou assistir com muita tranquilidade os dois jogos da final, que o meu time É, está, obviamente. E aí, se você quiser assistir o jogo do. A gente vai mas eu acho decidir que isso não coincide, depois. não. Acho que não vai Eu coincidir. não sei, eu não vi ainda a questão dos horários, mas é isso. Acho que o futebol carioca, mais uma vez, mostra que precisa urgentemente de uma reformulação estrutural na forma como conduz o campeonato. Não sei, velho. Sinceramente, não sei o que se faz.
Mas do jeito que tá, não dá. Tá muito feio. E vamos lá, o Flamengo, mais querendo ou não, o Flamengo vai disputar uma coisa muito importante, né? Que nunca conseguiu em sua história, que é um tetracampeonato do Campeonato Carioca. Carioca. Verdade. Então, para finalizar, vamos aos palpites? Vamos aos O jogo palpites. de ida é mano do Flamengo. Acredito que os dois jogos são no Maracanã, né? É, os dois jogos serão no Tem Maracanã, porque os Flamengo e dois são Fluminense na que quarta-feira. administram. Isso. Só Quarta-feira, que, só que tem a questão da torcida, né? No primeiro jogo, o Flamengo vai ter uma quantidade isso. maior de ingressos, vai lotar o Maracanã, como já vem fazendo, né? Uhum. E no segundo jogo, não sei, porque o Vasco conseguiu fazer isso, né, na semifinal. No primeiro jogo, acho que não sei qual foi o mando, foi o do Vasco. Uhum. Dificultou muito, botou um site que não funcionava, enfim, típico do futebol carioca, né? E aí o Flamengo, a torcida do Flamengo não conseguiu comprar os ingressos em grande Uhum. quantidade. Seria interessante o Flamengo fazer resultado na quarta-feira, né? Porque no sábado tem o jogo de volta, né? Tá, aqui no Google tá sem horário. E aqui já tem a terça-feira, já tem Libertadores, já viaja para o Exatamente. Peru. Era isso que Então, eu ia falar. vamos lá. Palpite do jogo de ida. Flamengo e Fluminense. Eu acho que está muito na estratégia do Paulo Souza fazer esse resultado para que não que a gente entre de maneira protocolar no jogo de volta, Uhum, mas que assim a gente não entre tendo que suar muita camisa, porque como você falou, teremos a primeira prova de fogo, que aqui, cara, tudo bem, é clássico, mas é carioca, mesmo. Carioca, torcedor flamenguista, tenha calma. Prova de fogo vai começar aqui, ó. Dia 5 de abril, às 21h30, lá no começa a Peru, no Sport. temporada. É aí, mano. É aí. Para mim é isso, entendeu? Eu tô pensando Uhum, dessa forma. Mas vamos lá. Primeiro jogo, 3-0 Flamengo. uhum, E o Flamengo conseguindo impor seu jogo, uhum, já muito mais bem entrosado. Os jogadores agora já estão começando realmente a entender a proposta do Paulo Souza. O Fluminense acha que vai pegar aquele Flamengo que uhum, conseguiu ganhar de 1-0, mas ali era muito. Estava se iniciando todo um processo. Agora não, a gente não está pronto, está longe ainda, mas estamos muito melhores do que. Então, Fluminense se prepare. Não tenho bola de cristal, mas trabalho realmente com fatos. uhum. Acho que o Flamengo vai conseguir fazer um jogo convincente e vai ganhar aí de 3-0 com talvez requintes de crueldade do Gabigol. O jogo de volta, O jogo de volta aí pode ser 1-1. 1-1. Tá. Meu palpite. Jogo de ida, 4-1 Flamengo. Jogo de volta, 1-0 Flamengo. Esse é meu Eu palpite. acho que sabe, o 1-1, sabe por quê? O Por Flamengo quê? gosta dessas coisas. Eu não gosto dessas coisas. Vai dar no primeiro tempo, o Fluminense faz um gol, a torcida, eita, é agora, vamos pra cima. E o Flamengo ali na manha, tal, o jogo vai pro segundo tempo, aí vai ficar aquele jogo meio morno, que a torcida fica Uhum. puta, porque, pô, cadê o desempenho do time, não sei o quê. Se do Flamengo é assim. Seria Aí o uma... Flamengo vai lá, próximo do final, lá pros 25, 27, Eita. faz o gol de empate, acabou, acabou. Aquele Ou melhor, faz lá ducha de nos água fria. 40. É, dá aquela ducha de água fria, levantamos a taça, todo mundo vai jantar, porque agora todo jogo do Flamengo no Maracanã, Paulo Souza Uhum, já instituiu isso como regra. Existe um restaurante todo produzido, então eles uhum. jantam lá mesmo, após o jogo, Show. para que o Paulo Souza consiga ter o acompanhamento nutricional. É Europa, né, cara? A gente É, sabe que a Europa é outro nível. E aí, mano, Sporting Cristal e Flamengo, e vamos embora começar a temporada. já vai falar de Libertadores na próxima semana. É isso aí, galera. Vamos chegando ao fim do nosso episódio 2. Falamos de muita Episódio coisa. longo, mas Episódio muito mais bom. longo. Exatamente. Semana que vem, já vamos ter já um gostinho de Copa do Mundo com o sorteio dos grupos e também muito palpite. Vamos ver o que o grupo espera para a minha Croácia. Eu quero só ver se aí, porque a gente tá, desde o primeiro episódio que a gente tá soltando muito palpite, né? Da É, Champions League. Eu quero saber quando o jogo exatamente. acontecer se a gente vai ser bom mesmo de palpite. Vamos fazer o react dos nossos palpites em futuro. É isso aí, galera. Semana que vem vamos ter já campeões estaduais, sorteio de Copa do Mundo, início da Libertadores. Tem muita coisa para a gente comentar no nosso próximo episódio. Agradeço a você. Não esqueça de deixar o like, se inscrever. Em breve já estaremos divulgando o nosso Instagram do nosso canal também, para a gente poder trocar uma ideia.
falar um pouquinho adiantar as pautas que serão comentadas por nós em todo episódio. É isso aí, galera. Forte abraço, fiquem bem. Nos vemos próxima segunda-feira. Valeu, Carlos. Valeu, Vitor. Valeu, galera. Apoiem o nosso projeto aí. Espero muito que vocês se interajam cada vez mais conosco. E vamos embora, que segunda-feira tem mais. Abraço. Valeu, boa semana, galera.